Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Primeira pergunta: você tem esperado por alguma coisa na sua vida? Se você não espera por nada, você é uma pessoa que vive sem esperança. Às vezes, amados, esperar por algo é muito difícil. Hoje nós vivemos no tempo do imediatismo. Tudo tem que ser muito rápido. Nós não esperamos mais as coisas acontecerem de forma natural. Nós queremos tudo rápido, e a igreja tem pregado isso. Eu já até ouvi por aí, em uma dessas igrejas, o título de um culto. E o título do culto é O Milagre Urgente. Até a questão do milagre tem que ser urgente. Não é mais natural, de acordo com a forma de Deus. Nós estamos aprendendo a que as coisas sejam muito rápido. E não é. O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos esperar. Esperar. Se você tem certeza em algo que vai acontecer na sua vida, embora não aconteceu ainda, você está esperando, você tem fé. Você tem a convicção, a certeza plena no seu coração que algo que você ainda não viu vai se concretizar. Isso é fé. É acreditar naquilo ainda que você não viu. Esse é o conceito que a Bíblia nos dá de fé. Então nós temos aí a certeza e a convicção. Elas são duas palavras que andam juntas quando nós falamos de fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, quando você declara para mim que você já não tem mais esperança em conseguir uma estabilidade financeira, passar num concurso, quando você declara que você já não tem mais esperança no seu casamento ou na sua família, quando você declara que a sua esperança já se findou para a sua vida profissional ou para o seu ministério, você é uma pessoa descrente, que não crê mais, que não espera mais, porque as circunstâncias foram tão adversas que lhe levou a ter convicção que aquilo que você estava esperando já não era mais uma certeza, virou dúvida, e a dúvida então encheu o seu coração de um turbilhão de areia e encobriu a esperança de Deus no seu coração. Então você já não é mais um crente, e sim um descrente, quando você não crê e não espera em Deus. Nós temos a fé como um fundamento para agradar a Deus. A fé como um fundamento que agrada a Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar-lhe a quem? A Deus. Porque é necessário, há uma necessidade, que aquele, eu e você, que se aproxima de Deus, creia, tenha fé, tenha essa certeza e essa convicção de algo que você nunca viu que foi Deus. Você tem que crer que Ele existe, mas apenas que Ele não apenas existe, mas que Ele é galardoador dos que o buscam. Essa palavra galardoador é recompensador. Ele recompensa as pessoas que o buscam. Queridos, é muito importante você aprender sobre esse texto. Olha só,
É impossível alguém agradar a Deus sem ter fé, sem ter esperança. Então, quando você declara no mundo espiritual que você não tem mais esperança na vida de alguma pessoa, você está declarando no mundo espiritual que você não pode agradar a Deus. Porque a única maneira que nós agradamos a Deus é pela fé. E a fé é você ter certeza e convicção que algo que ainda não aconteceu vai acontecer e que você espera algo acontecer. Então, se você olha para alguém e você deseja que aquela pessoa tenha uma mudança, o seu esposo, a sua esposa, o seu patrão, alguém no seu trabalho, e os dias vão passando e as coisas cada dia mais difíceis, e é natural para o homem perder a esperança. Quando isso acontece, eu tenho algo a te declarar que não é muito bom. Você deixou de andar no partido de Deus. Porque todos os que são chamados por Deus creem que Ele existe e que Ele tem uma recompensa para aqueles que o buscam. Precisamos, queridos, praticar o que está escrito nessa palavra. Ele tem uma recompensa para aqueles que o buscam. Ele vai nos recompensar por todo o esforço, luta, dedicação que nós empenhamos para buscarmos a sua presença. A vida de oração, ela é um grande desafio para todas as pessoas, porque você precisa se esforçar muito para ter uma vida de oração. A televisão não vai deixar você ter um tempo de oração, as coisas da vida não vai deixar você ter um tempo de oração. Então você tem que se esforçar, porque se você não se esforçar, você não vai ter uma vida de oração. Sem vida de oração é impossível conhecermos a Deus. Agora, nós somos recompensados quando buscamos ao Senhor. A última parte do versículo 11:6 diz que Ele é galardoador, ou seja, recompensador do que os buscam. Agora, nós não vamos buscar o Senhor por uma recompensa. Nós vamos buscar o Senhor pelo que Ele é. Mas Ele vai recompensar. E se você estudar toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, você vai ver a recompensa do Senhor Jesus àqueles que o buscaram. A palavra se tornou vida, a palavra se tornou espírito nas pessoas que então buscaram ao Senhor Jesus. A fé em prática e ação. Nós queremos falar agora como então seria o resumo de fé, pastor. O que é que o Senhor nos quer ensinar? Agora eu queria que você repetisse comigo, para gravar na sua mente. Diga assim: fé é conhecer, compreender, concordar e submeter. Nunca esqueça isso. Fé é conhecer, compreender, concordar e submeter. Se você não pratica esses 4 pilares, você é uma pessoa sem fé. O Senhor, Ele é o autor da fé. Ele gera fé. Mas nós temos então que praticar esses 4 pilares: conhecer, compreender, concordar e, por último, submeter. Primeiro, nós precisamos conhecer. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu tenho que conhecer primeiro a verdade. Qual é a verdade? É que eu espero, eu tenho certeza
das coisas que eu espero. Então, quando você fala com fé, você declara que algo já vai acontecer. Então, quando você pergunta a alguém que ela está passando por um problema de enfermidade, e ela declara: olha, eu espero, eu tenho certeza na minha cura, é porque ela está esperando em Deus a cura. Sabemos que o cristão maduro, ele tem a convicção que Deus é soberano na sua vida, ele espera a cura. Se a vontade soberana de Deus for que ele morra por causa daquela enfermidade, ele continua crendo que Deus é o recompensador pelo que ele fez através da busca de Deus. Qual é a recompensa que Deus deu? A morte. A morte não é o fim de tudo, mas o começo de uma vida eterna em Cristo. A melhor coisa que possa acontecer com um cristão chama-se morte. Morte física mesmo. Ser separado da família, ser separado do ministério, ser separado desse mundo caótico, para conhecer um amor muito maior. Você ama seus filhos? Você ama sua família? Pois você vai se deparar com um amor muito mais forte do que o amor da mãe para com o filho. É o amor que um filho tem para com Deus, quando ele se deparar na presença de Deus. Então o Senhor vai te dar uma recompensa. Agora, se você permanecer vivo, é porque Deus ainda tem um projeto na tua vida. Ele está contando contigo para uma missão. Deus, ele conta com o homem para missões. É muito fácil vir aqui um anjo de Deus e lhe expor o evangelho. Mas o Senhor conta comigo para trazer a explanação do evangelho na vida de vocês. Então, se algo muito ruim acontecer um dia na sua vida, por exemplo, um acidente de carro, um diagnóstico de uma doença incurável, ou algo assim, e você continuar vivo, você não pode falar que foi livramento, porque cristão nunca diz que ele foi livre da morte. Porque se eu falo que Deus me livrou da morte, eu estou falando que Deus me livrou de estar na presença dele. E isso não é o livramento. O maior milagre não é Deus te livrar da morte. O maior milagre é nós morrermos em Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? A glória é para Ele. O maior milagre é quando nós morremos em Cristo. Agora, nós passamos ileso no acidente. A doença mortal veio e nós fomos curados. O nosso testemunho é o seguinte: Deus conta comigo para uma missão nessa terra. E Ele mesmo há de me capacitar, de me confirmar, de me fortalecer e de me enviar. Ele mesmo vai fazer isso. Fé é preciso primeiro você conhecer. Você conheceu o texto, é ter certeza. Segundo, você precisa compreender, que é o mais difícil. Você conheceu? Conheci, pastor. Você leu a Bíblia? Li, pastor. Foi anunciado para você? Foi, pastor. Então você conheceu. Primeira parte. Segundo é compreender, que é o mais difícil. Por exemplo, o irmão está doente. Pastor, vem orar por mim. E Deus então diz: meu filho, essa doença é para a morte. O segundo pilar da fé prática em ação, é compreender. Compreender que isso vem de Deus. Como que isso vem de Deus? Eu queria vida, eu queria cura, eu queria o óleo, eu queria a oração da fé, eu queria os prodígios, eu queria experimentar o milagre. Como que Deus me diz que eu vou morrer e isso é bom? É incompreendido para os olhos do homem natural, mas para o homem que vive pelo Espírito, há uma compreensão. Por isso a fé está totalmente ligada ao homem
espiritual. Olha só. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. É loucura, pastor, anunciarmos numa igreja que a morte é a maior recompensa de um cristão, em meio a tantas pregações de prosperidade, de vida farta, de coisas tão maravilhosas que Deus vai fazer nessa terra. Anunciar que a morte é a maior recompensa para um cristão, e o cristão verdadeiro, ele abraça a morte, ele abraça a cruz, ele canta louvores em meio às tribulações, porque ele sabe que essa terra é passageira. Quanto mais nós nos aproximamos da morte, é um sinal que Deus nos quer juntamente com Ele. Então, nós o glorificamos. Quem vai compreender isso? O homem espiritual, o homem interior, aquele que habita dentro de si e não fora, aquele que vive uma vida íntima com o Espírito de Deus, o Espírito que nós invocamos aqui na canção, que nós pedimos: enche-nos de novo, Espírito, enche-nos dessas coisas maravilhosas da Tua Palavra, coisas que é incompreensível aos olhos do homem natural, do homem carnal. A nós é motivo de louvor e de glória e de ação de graças. Então o homem natural parece loucura essas coisas, não pode entendê-las, por isso nunca vai gerar fé no seu coração. São homens que vão viver por vista, eles vão viver pela medicina e pelo dinheiro na sua conta bancária. Eles nunca irão experimentar o milagre da provisão de Deus no último momento na sua vida, Deus te provendo com o necessário, com a cesta, com o pão de cada dia. Não, nós queremos a nossa despensa cheia, porque isso é agradável. Nós não queremos o pão nosso de cada dia, nós queremos o pão nosso de cada ano. Senhor, traga o pão logo do ano inteiro, que nós vamos encher o nosso celeiro. E isso, para muitos cristãos, é bênção. E Jesus não chama isso de bênção, mas chama de loucura, quando ele disse que um homem plantou, colheu muito, para muitos anos, e ele quebrou seus celeiros, e ele armazenou nos celeiros maiores, e ele disse para si: alma, você tem muito para muitos anos, agora descansa, coma, beba, desfrute de tudo. A resposta do Senhor é: louco, seu louco, você está louco, porque você tem 1 milhão na conta bancária, você está tranquilo. Louco, porque você tem para vários anos, você está tranquilo. As coisas do Espírito não consistem na terra. Ele disse: louco, essa noite vão pedir a tua alma, e nos céus não tem banco para transferência. Essa noite pedirão a tua alma, e a tua alma vai sair do teu corpo. Você pode até ter muitas coisas nessa terra, mas se não tiver o Espírito de Deus, Deus vai te tirar a alegria de ter essas coisas. Na minha cidade, em Sambaíba do Maranhão, tem um índice muito grande de suicídio. E um vizinho meu, que ele me viu crescer, sem algo que até hoje a família se pergunta, a cidade se pergunta, o que aconteceu com ele? De idade avançada, as filhas formadas, bem financeiramente, colocar uma corda no pescoço e se enforcar. Porque, amados, aquele que não tem um espírito, aquele que não busca paz, que excede todo o entendimento, que o homem natural não compreende. Apenas o homem espiritual, ele pode ter muitas coisas, mas Deus tira a alegria dessas coisas. Então eu estava comentando sobre esse assunto, e a pastora lá de Sambaíba, da igreja Filadélfia, me contou o relato de uma pessoa também que nós conhecemos,
se formou em medicina, fez o casamento do ano, investiu mais de 500 mil reais no seu casamento. 4 meses depois, ela tirou a própria vida. Queridos, eu não sei em qual dimensão você está vivendo, eu não sei qual é os seus sonhos e os seus planos, mas há uma doença na alma, chamada depressão, que vem decorrente de vários conflitos externos e internos, trauma do passado, decepções do presente, falta de amor, falta de carinho, falta de compreensão. E o homem natural, cada dia mais querendo ter uma alegria no coração, eles buscam mais bens, mais bens, mais bens. Eu quero ter mais, eu tenho uma casa na cidade, mas eu quero ter uma na beira do rio. E essa casa na beira do rio não é suficiente, eu quero um tablado maior, mas eu quero uma canoa, porque sem canoa não dá. E aí você agora tem despesa do tablado, você tem despesa do lote, você tem despesa da canoa, você tem despesa da ida e na vinda. Então você precisa trabalhar mais para manter o que você tem, e o círculo vicioso vai indo, e o homem explode na sua loucura, sem buscar o Espírito de Deus, sem se aquietar diante de Deus, sem olhar para a pessoa que está do seu lado, necessitando de um saco de arroz e um saco de feijão. Na nossa soberba, nós o chamamos de preguiçoso e de vagabundo. É fácil falar isso para as pessoas, porque nós temos. Então o homem natural, ele não compreende, mas o que é espiritual, discerne muito bem. Diga glória a Deus, diga Senhor, me dê. Fala alto, igreja, discernimento espiritual. Discernimento, igreja. O homem espiritual, ele discerne muito bem. Ele de ninguém é discernido. Qual é os 4 pilares da fé, prática e ação? Primeiro, conhecer. Segundo, compreender. Isso é loucura, Deus. Como eu vou fazer isso? Noé, meu filho, o mundo está corrupto. Eu quero que você prepare uma arca e eu vou te passar a planta. Depois disso vai vir água e vai inundar tudo isso, e todos os seres irão morrer, mas você e a sua família será salva. Pregue isso a essa geração. Compreender isso é loucura. Noé fazer uma reunião familiar e contar para sua esposa: olha, eu tenho que fazer uma arca, e essa arca não é pequena. E os meus filhos comecem a molar os machados para cortar a árvore, porque Deus não mandou anjo para cortar a árvore. Ele cortou a árvore com as suas mãos, com os seus machados. Amarrou cada uma com as suas próprias mãos, seguindo a planta de Deus. Porque ele esperou que iria acontecer antes de acontecer. Compreender, às vezes, é loucura. E nós achamos assim: meu Deus, o que é isso, Senhor? É loucura. Compreender as coisas de Deus parece loucura. Primeiro, aí depois nós temos que concordar, porque não adianta você conhecer, você compreender e não concordar. Então você vai dizer assim: não, Senhor, eu conheci, eu compreendi a necessidade, mas eu não concordo com isso. Então a fé foi insuficiente. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23. Esse episódio narra a história de um homem que veio desesperado porque o seu filho estava endemoniado. E não era um demônio qualquer, jogava na água, jogava no rio. Muitas vezes tentou contra a vida daquele rapaz. E o pai então conheceu
a Jesus. Ele compreendeu o poder de Jesus. E Jesus fez a pergunta: se tu credes, se tu podes credes, porque vai ser possível isso. Ele disse: sim, Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Ele concordou. Ele concordou com Jesus. E o terceiro e o quarto, submeter. Submeter a palavra, que é o mais difícil dos 3 pilares. Compreender, nós temos até a ajuda do Espírito para isso. Mas submeter a essa verdade é que é difícil. Olha só, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem, mas não se submete. Lembra da mensagem? Atitudes de demônios versus atitudes da igreja atual. Muitos creem, compreendem, concordam, mas não se submete à palavra. Atitude de quem? De demônios. É eles que fazem isso. Então, para que nós possamos agradar a Deus, nós temos que ter fé, essa certeza e essa convicção das coisas que não se veem, aquilo que nós esperamos, baseado na certeza, no conhecimento da palavra, na compreensão dessa palavra, na concordância dessa palavra e, por último, na submissão a essa palavra. Vamos dar algum exemplo de pessoas que foram, pessoas que buscaram, agradaram a Jesus Cristo e foram recompensadas. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, rogou-lhe dizendo: Senhor, primeiro passo da fé, reconheceu-o como superior. Ele é o meu superior, eu reconheço isso, Senhor. Tu és Senhor, tu estás acima. Primeiro passo da fé. O meu criado jaz em casa, está lá em casa, eu não trouxe ele. Paralítico e violentamente atormentado por um ser maligno. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Olha a recompensa de quem busca a Jesus: eu irei, lhe darei saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, concordo com o seu poder. Ele reconheceu Jesus e ele concordou com o poder de Jesus. Diz apenas uma palavra e o meu criado há de sarar. Eu me submeto aos seus propósitos. O Senhor falou que ia lá e ele teria saúde, já é propósito do Senhor. Então não precisa vir até a minha casa, porque eu te reconheço como Senhor. Eu concordo com o teu poder e eu submeto ao teu propósito, que é a cura do meu filho. Segue o texto e diz, aí o centurião continua dizendo: pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isso, ele o faz. Maravilhou-se Jesus. O que esse cara fez? Agradou-lhe. Ele agradou a Jesus. E a fé sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que Ele existe, e depois Ele é galardoador do que o busca. Então ele teve fé, seguindo os passos, ele agradou a Jesus.
Ouvindo isso, disse aos que seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O centurião romano não tinha nada a ver com os judeus, estava debaixo das promessas abraânicas. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó, no reino dos céus. E os filhos dos reinos serão lançados nas trevas exteriores. E muitos virão do norte e do sul, que não tem nada a ver com a igreja, e vão se assentar com o Senhor. Por quê? Porque eles obedecem e submetem a palavra. Ali haverá pranto e ranger de dentes, lá no inferno, onde esses filhos do reino serão lançados. Diga: Senhor, mais alto, igreja: Senhor, tenha misericórdia de mim. Amém? Você tem que dizer isso: Senhor, tenha misericórdia. Nós estamos explanando a palavra. Se eu estou explanando as palavras, isso aqui é para mim. Quando eu li isso, é para mim. Então, eu já disse logo: Senhor, tenha misericórdia de mim. É o contexto dos judeus? É. Mas hoje se encaixa a nós, a igreja. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse ao centurião: vai, como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A última parte da promessa: recebeu o galardão. Aqueles que se aproximam de Deus recebem galardão, recebem recompensa. Aqueles que se aproximam de Deus com coração puro, reconhecendo, concordando, submetendo, recebe do Senhor um galardão. Agora vamos testar a nossa fé. Você aprendeu. Se você aprendeu e não colocar isso em prática, você vai fazer isso em casa. Eu separei 2 textos. E um foi de propósito porque esse texto é polêmico. Se você digitar no Google esse texto de Malaquias capítulo 3, versículo 10, você vai ver uma infinidade de estudos sobre esse texto. Uns concordam, outros discordam, uns aprovam, outros desaprovam. Uns dizem que ainda é atual, outros dizem que é obsoleto. Mas hoje eu coloquei ele não em questão de hermenêutica teológica, mas questão de prática de fé. Amém? Primeiro texto, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Você acaba de conhecer esse texto se você não conhecia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Para você compreender esse texto é o seguinte: ele está dizendo, você que tem as primícias do Espírito Santo não pode se envolver com aqueles que não têm. Isso serve para relacionamento. Isso serve para junção de sócios em negócios. Isso serve para amizades íntimas. Você acabou de entrar na faculdade, conheceu um monte de pessoas que não andam na sua fé, que ridicularizam a sua fé. Você pode ter um certo relacionamento com essa pessoa, mas não de intimidade, porque ele vai caçoar da sua fé e vai tentar te desanimar dela. Então o texto deixou claro, você conheceu o texto e você acabou de compreender. Não temos que ter nenhum vínculo com pessoas que não professam a mesma fé nossa, seja em todos os âmbitos, relacional, profissional, social. Você compreendeu? Agora, você concorda com isso? Amém? Você concorda? Você concorda que o que Paulo instrui a igreja é certo? Será que é certo? Eu acho que eu concordo. Agora, você se submete ao texto? Você abre mão do seu trabalho porque é um jugo desigual?
Você abre mão de um relacionamento porque é julgo desigual, embora você ama muito. Você conheceu, compreendeu, você concordou. Agora precisa se submeter ao texto. Muitos não se submetem a esse texto porque dizem: é muita regra, é muito fardo. Prefiro sofrer as consequências do que me submeter. O segundo texto diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizem: em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. Depois disso, fazei prova de mim nisto. Nisto o quê? Em dízimo e oferta, não é em coisas espirituais. Você não vai ganhar poder de Deus fazendo isso. Diz o Senhor do céu: se não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres, e por causa de vós, de ti, repreenderei o devorador, repreenderei a crise financeira brasileira, por causa de vós, por causa de você, a sua cidade não terá crise. E eles, esses devoradores, não destruirão os frutos da vossa terra. Agora vem para você, da vossa vinde no campo, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí você acabou de conhecer o texto, você vai compreender aqui que o Senhor diz que o fato de nós não sustentarmos a obra de Deus, vem uma maldição sobre a vida da própria igreja, que atinge todo mundo. E que a solução disso é trazer dízimos e ofertas, tanto de dinheiro, como de tempo, como de qualidade diante do Senhor, como de uma vida submissa a Ele, como de um exemplo lá fora. Ele diz: depois disso pode fazer prova de mim. Aí você acabou de compreender o que você tem que fazer. E qual é a recompensa que vem sobre você? Então você conheceu, você compreendeu. Você concorda com isso? Concordo. Agora você se submete? Não. Não se submeta. Porque todo pastor é ladrão. Todo dinheiro que entra no gasofilácio é para ele desfrutar enquanto eu estou ralando em casa. Não, eu não me submeto, porque esse texto é obsoleto. Jesus não quer mais nada de dinheiro, Ele quer o coração. Não, eu não submeto, eu sou a igreja, então eu dou dízimo para mim mesmo. Eu sou meu alto sacerdote. Não, eu não me submeto, porque os reformados falou que esse texto já era. Porque os pentecostais, eles ameaçam com o devorador. Então eu não me submeto. E eu quero ver o que vai acontecer. Há uma consequência para quem se submete, e há uma consequência para quem não se submete. Então eu peguei esse texto que é um pouco polêmico, e o outro também do jugo desigual, para você abrir vários outros textos na Bíblia e fazer essa pergunta: Senhor, eu passei a conhecer hoje, eu compreendo hoje, e eu concordo com isso, mas eu quero me submeter à verdade do Evangelho, porque sem submissão nós não agradaremos a Deus. Agora, qual é a advertência sobre a fé? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 37 e 39 diz: não rejeitastes, pois, a vossa confiança, essa confiança, que tem grande e avultado galardão, recompensa, essa confiança que nós temos nele. Por que necessitais de paciência? Para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará.
mas o justo viverá pela fé. O justo viverá conhecendo, compreendendo, concordando e se submetendo à palavra de Deus. Se ele recuar, se ele não quiser fazer isso, a minha alma não tem prazer nele. Somos descrentes. Entramos por um caminho contrário ao caminho da vida, ao crescimento em Deus. Somos descrentes, porque o Senhor diz: olha, se ele recuar, se ele não concordar e não se submeter, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, diga glória a Deus, mas daqueles que creem para a conservação da alma, para aqueles que concordam, para aqueles que se submetem à palavra, para aqueles que praticam a palavra fora das quatro paredes, para aqueles que são exemplos para o incrédulo lá fora, para aqueles que pregam dentro e pregam fora, não daqueles que pregam dentro e espalham fora, mas nós somos daqueles que creem, daqueles que acreditam, daqueles que esperam, daqueles que se submetem para a conservação da nossa alma, da nossa salvação em Cristo Jesus. Não recue mediante a tantos problemas que você tem passado. Peça para ser cheio novamente do Espírito de Deus, porque fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. Se você deixou de esperar, você vai voltar a ter esperança hoje em nome de Jesus. É a convicção das coisas que não se veem, daquilo que você ainda não está vendo e que parece que é impossível acontecer. Isso é fé, e isso é gerado por meio de Deus. E se você buscar o Senhor nessa noite para se alcançar a fé, vai acontecer algo na sua vida. O Senhor vai te chamar para uma missão, Ele vai te fazer conhecer a missão. Quando você compreender essa missão, você vai ficar assustado. Isso é loucura, Senhor. Mas Ele diz: não, não é loucura, é coisa espiritual. Depois que o Senhor fizer isso, você diz: eu concordo, Senhor, me submeto à Tua palavra. Quando você fizer essas 4 coisas, pode esperar pela recompensa, porque Ele é galardoador daquele que o busca. Você aprendeu como que você busca o Senhor? Como que você busca o Senhor? Vai lá na irmãzinha que ora e revela, no irmão que ora e revela. Você busca a Deus quando a palavra lhe é exposta, quando você compreende, quando você concorda e quando você se submete. Você agrada a Deus e o que vem depois é a recompensa do Senhor.